Lei número 5.580, de 13 de janeiro de 1998 e suas atualizações. Institui o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público Estadual do Espírito Santo. Atendendo a pedidos, estou atendendo o professor Nivaldo, que pediu essa lei, então vamos lá. Eu sou Cleusa Passos e estou aqui para ajudar você na sua carreira profissional de professora, é claro. Então, vamos lá? Bom, gente, aqui no capítulo 1º, é claro, nós vamos falar das disposições preliminares. Então, temos o artigo 1º, que fala que esta lei dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do profissional do Magistério Público Estadual do Espírito Santo no âmbito da educação básica, não pode ser superior, né, gente? E a seção 2 vai falar da estrutura da carreira. O artigo 2º, a carreira do magistério é constituída de cargos de provimento efetivo, estruturada em classes de acordo com a natureza e complexidade das atribuições, níveis de titulação estabelecidos, segundo a habilitação profissional alcançada através da promoção, uma linha ascendente de valorização. Cuidado que esta é uma pergunta assim, capciosa. E acontece o que com ela? Algumas palavrinhas aqui pode ser modificada. Ascendente, né? Então, se pode ser ascendente, aí trocam a palavrinha e fica a questão errada. Então, segundo a habilitação profissional, alcançando através da promoção. Então, tem que ter, é através de quê? Então, sempre tem que pensar. A carreira do magistério é constituída, como ela é constituída, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições, o nível de titulação, segundo a habilitação profissional alcançado através da promoção. Bom, gente, no artigo 3º, a gente vai falar da finalidade da lei. Então, aqui, mostrando as diferenças que tem dentro dos profissionais da educação. Primeiro inciso, nós temos o cargo, que é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao profissional da educação, que tem como características essenciais a criação em lei, denominação própria, número certo, atribuições definidas e pagamentos pelos cofres do Estado. No inciso 2º, nós temos a classe, que é a divisão básica da carreira, contendo determinado número de cargos da mesma denominação e atribuições idênticas, agrupados segundo a natureza e complexidade das atribuições e da habilitação profissional exigida. Aí nós temos a categoria funcional, que é o conjunto de cargos dos profissionais da educação. Depois a gente tem a ascensão funcional, que é a passagem dos profissionais da educação de um nível de habilitação para outro nível superior, mas na mesma classe. A promoção é a elevação do profissional da educação efetiva e a referência imediatamente superior do nível a que pertence. Então, se ele teve uma ascensão funcional, ele foi para um nível superior, então ele é graduado, passou para pós-graduado. Consequência também tem a promoção, que aí é a elevação do profissional da educação efetivo à referência imediatamente superior do nível a que pertence. Então, o salário dele também vai modificar. E as funções do magistério são aquelas desempenhadas na escola, na secretaria da educação, por ocupantes de cargos integrantes do quadro do magistério. Então, lá os efetivos. E aí, esse quadro do magistério compreende como regência de classe, que é o professor, né? Administração escolar, conhecido como direção, planejamento educacional, inspeção escolar, supervisão escolar, coordenação diária, coordenação escolar, que tem a lei complementar, né, de 30 de dezembro de 2004.
E aí nós temos a orientação educacional, coloquei na mesma linha, a pesquisa educacional e a direção da unidade escolar. Então, nós temos toda essa, aqui a direção é aqui, a administração, gente, é a secretaria, né? Muito bem. E aí, a gente tem também o acompanhamento, controle e avaliação das atividades educacionais desenvolvidas no sistema educacional. Depois nós temos outras atividades de natureza congênere. Vale lembrar que natureza congênere quer dizer o mesmo gênero, né? Se eu sou pedagogo, desculpa, é de natureza. Se eu sou pedagoga, as minhas atividades são educacionais. Então, que seja, por exemplo, se eu for coordenadora, também vai ser atividades educacionais. Não posso lá coordenar lá na saúde, né? Depois, aí nós temos no inciso 7º o nível, que é a unidade básica da estrutura da carreira que corresponde à maior habilitação adquirida pelo profissional da educação. Então, vamos lá, o nível. Qual o nível que eu pertenço, que é o salário que eu vou receber? Então, graduado, pós-graduado. Referência. É o símbolo numérico em arábico indicativo do valor do vencimento, base fixado para o cargo que representa o crescimento funcional do profissional na educação. Por exemplo, então a gente tem um nível, mas a gente tem a referência. Por exemplo, 2 anos, a cada 2 anos, a cada 3 anos, vai depender do plano de carreira que está aqui. Depois a gente vai chegar lá. Mas são as letrinhas que são faladas, né? Passou de uma letra para outra, mudou a referência. E o vencimento base, que é a retribuição pecuniária ao profissional da educação pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao nível de sua maior habilitação. Então, se ele é pós-graduado, ele vai receber como pós-graduado, tá, gente? É claro que tem um prazo para fazer o pedido, né? Não é ir lá, chegar e pronto. E referência independente do âmbito de atuação em que exerça suas funções, considerando a jornada de trabalho sobre o qual incide o cálculo das vantagens. Código de identificação, caracterização dos cargos do quadro do magistério. Então, parágrafo 1º, entende-se por habilitação específica aquela que tem relação direta com as atividades desenvolvidas pelo profissional da educação, que a alcançou no âmbito de atuação em que tiver exercício. Parágrafo 2º, entende-se por âmbito de atuação o nível de ensino ou de gestão em que o profissional da educação passa a ter exercício em virtude de concurso e de sua habilitação. Depois nós vamos para a organização da carreira. No artigo 4º, a carreira do magistério é caracterizada por atividades contínuas no exercício de funções de magistério voltada à concretização dos princípios, dos ideais e dos fins da educação brasileira. Então, no parágrafo único, a carreira do magistério se inicia com o provimento de cargo efetivo de magistério, através de concurso público, de prova e títulos, em conformidade ao que dispõe esta lei ou norma dela decorrente. No artigo 5º, a carreira do magistério é formada pelo cargo efetivo de profissional da educação, dividido em classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições e habilitação profissional exigida para os seus ocupantes. A estrutura da carreira do magistério compreende classes, níveis e referências. Os cargos de provimento efetivo são agrupados em classes, de acordo com a natureza e complexidade das atribuições. Então, nós temos a classe A, integrada pelos cargos de professor A. Classe B,
integrada pelos cargos do professor B. E classe P, integrada pelos cargos de professor P. Então, classe A, gente, são os professores de educação infantil e de séries iniciais. Classe B, integrada pelos cargos de professor B, que são os professores de especialização. São os professores de horário. Então, são os professores que trabalham, cada um, na sua graduação no ensino fundamental, séries finais e no ensino médio. E o P é o pedagogo, tá, gente? No artigo 8º, os níveis constituem a linha de elevação funcional em virtude de maior habilitação para o magistério. Então, nós temos o nível 1, formação em curso de nível médio na modalidade normal. Nós ainda temos, né, gente? Nível 2, formação em curso de nível médio completo na modalidade normal acrescida de estudos adicionais. E nível 3, formação em nível superior em curso de licenciatura de curta duração. Nível 4, formação em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena, ou em programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior, nos termos da Resolução número 2, de 28 de junho de 97, do Conselho Nacional de Educação, ou formação específica de profissionais da educação em nível superior, em curso de pedagogia ou formação em curso normal superior. O nível 5 é o nível formação em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena ou de programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior, no termos da resolução é a mesma. O nível 6º, formação em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena ou de programas de formação pedagógica para portadores de educação de diplomas de educação superior, do Conselho ou formação específica dos profissionais da educação em nível superior, em cursos de pedagogia ou em curso normal superior acrescido de mestrado em educação com defesa e aprovação de dissertação. E o nível 7º é a formação, a mesma coisa, em nível superior, graduação plena, tal, só que é acrescida de doutorado em educação com defesa e aprovação de tese. Os níveis que trata esse artigo desdobram-se em referências de 1 a 16. Desde o nível 1 até o nível 7º, desde o nível 1º ao 7º, eles vão ter, todos vão começar com a referência 1, né, gente? Aqui é número, não é letra, conforme consta no anexo 1 desta lei. No artigo 9º, a elevação do ocupante de cargo de magistério nos níveis que trata o artigo anterior far-se-á mediante comprovação de habilitação específica. Então, tem que levar o diploma, né, gente? O histórico, tudo certinho, para mudar de nível. O parágrafo único, os procedimentos administrativos para fim do disposto nesse artigo serão objeto de regulamentação. No artigo 10, ao professor ingressante será atribuído o nível correspondente à maior habilitação. Então, se você passa nesse concurso, se você já tiver doutorado, seu nível vai ser doutor. A ascensão, que está prevista, que nós lemos lá atrás, no inciso 2º e 3º, fica restrita aos ocupantes do cargo de magistério, cuja investidura concede a vigência desta lei, extinguindo-se os cargos correspondentes após sua vacância. No artigo 12, as atribuições do cargo se dividem por âmbito de atuação, sendo professor A, de educação infantil, e das 4 séries, como eu falei lá atrás. As 4 séries do ensino fundamental. Professor B, no âmbito de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e do ensino médio, respeitada a habilitação específica.
Claro que agora, né, gente, aqui é de primeira ao quinto ano e aqui é de sexto ao nono ano, tá? E o professor P, do âmbito da educação infantil, do fundamental e médio. Então, o pedagogo ele pode atuar nesses 3 níveis de ensino. E o parágrafo 1º, para atender às necessidades decorrentes das alterações estruturais da SEDU, ou por conveniência, os professores de MAPA poderão atuar em caráter excepcional na 5ª ou 8ª séries do ensino fundamental e no ensino médio, desde que portadores de formação específica para o respectivo campo de atuação, segundo critérios a ser estabelecido em regulamento. E no parágrafo 2º, os detalhamentos das atribuições do cargo por classe e âmbito de atuação constam lá atrás no anexo das atribuições dos profissionais da educação. Então, gente, são atribuições do professor em função de docência. Preparar e ministrar aulas, avaliar e acompanhar o aproveitamento do corpo discente do ensino pré-escolar, fundamental e médio, no respectivo campo de atuação. E no artigo 14 são atribuições do professor em função de magistério de natureza pedagógica à direção escolar, a administração, a avaliação, o planejamento, a pesquisa, a orientação, a supervisão, a inspeção, a assistência técnica, o assessoramento em assuntos educacionais, chefia, coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares na área de educação, compreendendo as seguintes especificações. Então, vamos lá. Nós temos aqui as atribuições do professor em função de docência e do professor em função de magistério de natureza pedagógica à direção escolar, todos esses que eu citei e fui falando para vocês. Então, nós temos as atribuições diferentes. Agora, só que qual é a diferença? Então, nós temos nos locais. Por exemplo, no âmbito escolar. Aí a gente vê que tem 3 alíneas. Administrar, planejar, organizar, coordenar, controlar e avaliar atividades educacionais junto ao corpo técnico pedagógico, docente e discente, fora da sala de aula desenvolvidas na unidade escolar. Na linha B, planejar, orientar, acompanhar e avaliar atividades pedagógicas nas unidades escolares, promovendo a integração entre as atividades, áreas de estudo e ou disciplinas que compõem o currículo, bem como o contínuo aperfeiçoamento do projeto ensino-aprendizagem, propondo treinamento e aperfeiçoamento do pessoal, aprimoramento dos recursos de ensino-aprendizagem e melhoria dos currículos. Planejar, acompanhar e avaliar a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo a comunidade escolar e a família nesse acompanhamento. Então, aqui foi dentro da escola, no âmbito escolar. Agora, no âmbito da administração, ao nível municipal ou regional. Inspecionar, supervisionar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades das unidades escolares de ensino pré-escolar, fundamental e médio da rede pública estadual e municipal e da rede particular de ensino, seguindo as normas do Sistema Estadual de Ensino. B. Diligenciar a execução de planos, programas, projetos e atividades educacionais, bem como acompanhar e controlar sua execução. Aí agora nós temos, no âmbito da administração central do sistema, desenvolver estudos, diagnósticos qualitativos e quantitativos sobre a realidade do sistema estadual de ensino e elaborar programa, planos e projetos de intervenção. Na linha B, propor alternativas à tomada de decisão em relação às necessidades e prioridades da educação. Elaborar, avaliar e propor medidas e instrumentos de acompanhamento e controle da execução de planos, programas, projetos e atividades educacionais. Prestar assistência técnica em assuntos pedagógicos,
desempenhar assessoria em assuntos educacionais e outras atividades educacionais que lhe forem delegadas, responder pela gestão da educação, incluindo planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das ações dos diversos setores que integram a Secretaria de Estado da Educação. Bom, aqui vai aparecer os códigos de identificação, né? Então, artigo 15, o Código de Identificação dos Cargos do quadro do magistério é constituído dos seguintes elementos. Então, inciso primeiro. Primeiro elemento indicativo do quadro, MA. Segundo elemento indicativo da categoria funcional e classe. Então, vamos lá. Professor em função de docência, PA e PB. Professor em função de natureza pedagógica, PP. Terceiro elemento, indicativo do nível de 1 a 7º. Quarto elemento, indicativo da referência de 1 a 16. Quinto elemento, indicativo do âmbito de atuação a saber. Então, nós temos as alíneas EI, Educação Infantil, EF, Ensino Fundamental, EM, Ensino Médio, AC, Administração Central, AR, Administração Regional e AM, Administração ao nível municipal. Daí todo mundo está careca de saber. Artigo 16, que vem no capítulo 5º, o campo de atuação. Então, são considerados campos de atuação do profissional da educação no âmbito escolar. Nós temos a educação infantil, ensino fundamental de 1ª a 4ª série, ensino fundamental de 5ª a 8ª série, ensino médio, educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional. E aí nós temos na administração no ensino do âmbito municipal ou regional e no inciso 3º, administração no ensino no âmbito central. Os professores de função de docência atuarão. Aqui é muito fácil, né, gente? A gente nem precisa ler tudo. Nas séries iniciais, de 1º ao 5º ano. Nas séries finais, de 6º ao 9º ano, do ensino fundamental e no ensino médio. Isso. E parágrafo 1º. Para atuação em classe pré-escolar de educação especial, existirá curso específico na modalidade de ensino, conforme disposto em normas específicas. Então, já foi falado lá atrás, tá, gente? Parágrafo 2º, o portador de curso de licenciatura de curta duração, que integra o quadro do magistério, antes da vigência desta lei, terá assegurada a sua atuação nas 4 últimas séries do ensino fundamental e, excepcionalmente, no ensino médio. Então, antes da lei, tinha o professor com licenciatura de curta duração. E no parágrafo 3º, para atuação da educação de jovens e adultos, a EJA, serão considerados requisitos mínimos exigidos para o nível de ensino correspondente. Parágrafo 4º, para atuação na educação profissional nível técnico, serão considerada a formação em cursos de licenciatura ou em programas especiais de formação pedagógica. E eu sou Cleusa Passos, como eu falei no início. Essa é a lei número 5.580, de 13 de janeiro de 98, mas já com as atualizações. Institui o plano de carreira e vencimentos do Magistério Público Estadual do Espírito Santo, por Cleusa Passos. Então, é só continuar me seguindo para ter a continuidade, toda a continuidade das leis, né, e de alguns outros conteúdos para abranger nesse concurso, tá bom? Então, beijo na bochecha